Chamar aqui um convidado de honra, que está comigo aqui ao lado do gramado, Carlos Eduardo Tim, o maestro, um dos grandes ídolos da história do Vila Nova. Tim, vamos falar um pouco sobre esse jogo, tudo que está se construindo para essa grande final. Boa tarde para você. Boa tarde, Igor. Boa tarde, Paulo Francisco. Bom demais falar com vocês. A situação do Vila não é fácil, mas ela é possível. O torcedor colorado, principalmente, está animado. Vai encher esse Serra Dourada daqui a pouco e a expectativa realmente é que o Vila consiga fazer essa virada histórica, porque sem dúvida nenhuma, se o Vila sair do Serra Dourada hoje com esse título, vai ser um jogo histórico como vários outros que nós temos aí no passado. E, Tim, o que o Vila Nova precisa fazer de diferente daquele primeiro jogo, trazendo aqui para o Serra Dourada? Eu vejo que o Vila faltou aquele espírito de decisão no jogo da ida, né? O Vila conseguiu ficar com o jogador a mais com 26 minutos do primeiro tempo e mesmo assim não conseguiu fazer o resultado a seu favor. O Vila poderia ter saído lá com um resultado bem melhor, com uma vitória, jogar bem mais tranquilo no jogo de hoje aqui. Faltou realmente uma pegada mais forte, faltou a força ofensiva, não teve aquela eficiência ofensiva, até criou, principalmente no segundo tempo, algumas boas oportunidades ali, e hoje o Vila não pode deixar faltar isso. Primeiro, o espírito de decisão, é pegada, é força, é marcação firme, é pressionar a equipe do Anápolis do início ao fim, e a eficiência ofensiva vai ter que ser muito assertivo. Não deve criar tantas oportunidades assim, mas quando criar, tem que fazer o gol até para jogar uma pressão para o lado de lá, até porque o Anápolis vem bem mais leve do que o Vila Nova para essa decisão. Ô Tim, nós que já somos figurinhas carimbadas aqui das Feras do Esporte, vamos dar espaço a um grande personagem também, né? Quando a gente fala de virada, o que vem à sua cabeça? Esse personagem que nós vamos chamar aqui, além de um grande amigo que eu fiz no futebol, uma pessoa que eu tenho uma admiração e um carinho, um respeito muito grande, é um dos ídolos do Vila Nova, sem dúvida nenhuma, porque participou e foi protagonista de um dos maiores jogos, ou o maior jogo do futebol goiano até hoje, que é o 5-3, aquela virada histórica do Vila sobre o seu maior rival, o Goiás. Então a gente fica à vontade para chamar esse convidado aí. Vem para cá, Leonardo Valença, simplesmente, Paulo Francisco, o autor, vamos chegar para o lado aqui, o alvivão aqui, é assim mesmo, o autor do gol mais bonito da história do Serra Dourada. Leonardo Valença protagonizou o gol de empate daquela histórica virada entre Vila Nova e Goiás, aquele 5-3, Vila Nova estava perdendo por 3-0, coincidentemente hoje, se o Vila Nova fizer um 3-0 aqui, leva o título. Leonardo Valença, uma honra estar falando contigo, vamos falar um pouco sobre essa virada histórica, sobre o seu gol, que é o gol mais bonito desse palco gigantesco aqui. Léo, bem-vindo aqui ao Aquecimento Band News. Obrigado, boa tarde a todos, boa tarde, Paulo. Sem dúvida nenhuma, o Vila perdeu uma grande oportunidade, né, no primeiro jogo, jogando com o jogador a mais, mas aqui dentro do Serra Dourada, se Deus quiser, a casa é lotada, o torcedor vai apoiar, então é totalmente possível, 2 gols de diferença não é nada fora do normal. Então a gente acredita que o Vila possa conseguir esse título. Ô Valença, antes da gente falar desse jogo em si, vamos falar um pouco do passado, daquela virada do 5-3. Comenta pra gente sobre aquele jogo, toda a história que se construiu ao longo da partida e principalmente daquele seu golaço, rapaz, que aconteceu dali, do meio de campo. Sem dúvida, foi uma partida típica, né? Partida difícil que a gente estava tendo, jogando muito mal no começo, mas a gente não deixou de acreditar em nenhum momento e desde o momento que a gente fez o primeiro gol, por isso que eu falo que 2 gols de diferença não é grande coisa. Desde o momento que a gente fez o primeiro gol e igualou o número de jogadores em campo, a gente realmente acreditou que seria possível, né? Quanto ao gol, que ficou aí para a história, eu me sinto muito orgulhoso, tive essa felicidade enorme de participar tanto desse momento quanto do jogo. E sem dúvida nenhuma a gente guarda, né, com muito carinho. Ô Valença, o Tim quer falar aqui, pode falar. Eu brinco com o Valença, né? Aquele jogo eu não estava. Nem lembro se o Léo lembra a escalação completa do Vila Nova, né? Mas bom relembrar para o torcedor colorado, por incrível que pareça, naquele jogo o Arley, que fez história depois no Goiás, era goleiro do Vila Nova, né? Então era o Arley, o Moisés, saudoso Moisés, Vladimir, Valença e o Carlos Eduardo, lateral esquerdo. O meio campo com Luizão, Kleber, Verona e Sabino, também outro grande ídolo. No ataque, Anderson Barbosa e o Cacazinho, né? Aí no segundo tempo entra Reinaldo Aleluia, Luciano Goiano, o Luciano que faz o 5º gol em um golaço também, e o Celcinho, né? Aí o Kaká desce para lateral e eu brinco com o Valença. Falei assim, Valença, aquele dia você foi fazer, foi um lançamento, assim, né? Foi tentar lançar, mas era um zagueiro muito técnico, né? Como jogava bonito o Léo.
e teve uma visão de jogo muito grande naquele momento ali, de ver o goleiro do Goiás, o Adnan, na época adiantado, acertou um chute ali. Ali foi o gol do empate, né, Léo? Foi o gol do empate, 3-3. Foi muito rápido, né? O primeiro, segundo, terceiro gol saíram muito rápido. Foi o 3-3, Kaká bate escanteio no primeiro pau, Fernandão tira. E realmente o Adnan estava muito adiantado. E como estava pegando muito bem na bola na época, né? Eu tive a felicidade de acertar aquele belo chute. Quando você viu ele adiantado, você já tentou alguma vez isso no treinamento, Valença? Ou no jogo foi a primeira vez? Não, no rachão, assim, tinha uns goleiros que sofriam um pouquinho. O Mondragão tomou uns golzinhos assim no rachão, mas assim, nada parecido, né? Nada parecido. Isso é coisa de momento, cara. É coisa que vem na hora na cabeça do jogador. A gente pensa muito rápido dentro do campo. É coisa que você vem na hora e você tenta executar. E chama atenção o gol do Léo, porque, como ele mesmo disse, era uma cobrança de escanteio. E normalmente os zagueiros vão para a área. E naquele lance exclusivo você não foi, né? Você ficou lá no sistema defensivo e o time foi para cima ali para buscar o empate. Acabou que a bola sobrou para ele depois do corte do Fernandão e ele acerta aquele lindo chute. Mas dentro de campo, quando o Goiás fez os 3-0 ali, que teve toda aquela comemoração do Fernandão ali fingindo um tigre morto, né? Simulando um tigre morto. Como eu não joguei, né? Para variar, Igor, eu tava com uma pequena lesão, então não pude jogar aquele jogo, mas estava aqui no Serra Dourada. Mas dentro do campo, Léo, quando o Fernandão faz o terceiro gol de pênalti ali aos 5 minutos do segundo tempo, o que passou na cabeça de vocês ali? E com jogador a menos, é bom lembrar que o Verona tinha sido expulso no primeiro tempo. O que passou ali na cabeça de vocês ali? Porque normalmente quando a gente está dentro de campo, toma um 3-0 assim, você dá uma desanimada, né? E o Vila não desanimou. Na verdade, o nosso primeiro tempo foi muito ruim, né? 2-0, jogador a menos. Já no segundo tempo, nós voltamos um pouquinho melhor, tomamos de cara o terceiro gol de pênalti. Eu não vi a comemoração, fiquei sabendo depois. E, enfim, devia estar preocupado, olhando com outras coisas. O importante é que a gente continuou jogando, né? E assim, o primeiro gol do Anderson, se sai só o gol e continua com um jogador a menos, continua muito difícil. Como a gente teve um jogador expulso do Goiás, então aquilo deu um ânimo pra gente, realmente. 3-1, um jogador igual, a gente não tinha mais nada a perder e nós passamos a jogar bem com as alterações que o Tata fez no intervalo e durante a partida a gente começou a jogar um pouco melhor. E é consequência do jogo, né, cara? Um jogo de futebol ele tem vários momentos dentro da partida. É um jogo prolongado, então o psicológico ele já começou a mudar, a expectativa de você poder empatar uma partida daquela, ela já começou a se tornar real. É lógico que a gente não vai imaginar que vai acontecer o que aconteceu, virar para 5-3. Se tivesse mais alguns minutos era 6, 7. E agora empatar já era mais, assim, mais possível, né? Um empate num clássico. Então, assim, eu acho que a gente tem que acreditar. O Vila saiu 2 gols, mas se começar um jogo 15 minutos, o Vila faz um gol 1-0, psicológico ele muda totalmente. Então é totalmente possível. Espero que a torcida encha esse estádio aí e o Vila seja campeão. O Valença, você falou sobre o aspecto psicológico do jogo, que com toda certeza ele dita o ritmo do jogo, porque se o atleta não está bem, ele não consegue performar bem ali com o seu futebol. E para essa partida, o Vila Nova está atrás do placar, vai ter que buscar. Como que os jogadores do Vila têm que entrar em campo nessa questão psicológica, para não se perder dentro do campo, dentro do próprio jogo, dentro do cenário da partida que vai se transformar aqui nesse domingo? O Vila tem, se a gente pode chamar isso de positivo, não tem nada a perder, né? Já está perdendo de 2-0, então você não tem outra opção a não ser ir para cima e tentar o resultado. Tem muitas equipes que ganham, às vezes, de 1-0 e o psicológico vai te prejudicar no sentido de que nós não estamos ganhando e você acaba deixando de jogar dentro de campo. Então o Vila não tem muito o que perder, né? Se o Vila fizer 1-0 primeiro tempo, a situação ela fica bem favorável. Acredito que dê para virar sim.
Para você, Tim, como é que funciona essa questão psicológica? Você que, como disse, não estava dentro de campo, mas estava no DM, então com toda certeza viveu esse momento histórico do Vila Nova? Vivi vários momentos, né, com a camisa do Vila Nova. Essa questão psicológica, eu imagino que o Vila, mesmo com esse revés de 2-0, ele vai ter uma postura diferente. Ele vai ser em cima do que o Léo falou, né? Se ele não tem muito o que perder, ele tem que ser mais agressivo. Lógico que tem que ter uma organização, não tem que ter desespero. Não é jogo para você desesperar, porque quando você desespera, automaticamente você desorganiza. E isso você vai dar espaço para o seu adversário. E o Anápolis não é um time bobo, já mostrou, né, à toa que está na decisão aí, porque é um time qualificado. Então o Vila tem que fazer o jogo com intensidade, com essa vontade que a gente falou há pouco, de marcar, de pressionar a equipe do Anápolis, porque quanto antes o Vila conseguir, principalmente se ele sair na frente, se faz um gol, como o Léo disse, no início do jogo, se vira o primeiro tempo ganhando, esse Serra Dourada vai empurrar o Vila para cima da equipe do Anápolis. E aí a pressão inverte. Aí a pressão vai para o lado do Anápolis, que o Anápolis vai sentir, vai procurar segurar, vai procurar catimbar. Você pode ter certeza que o Anápolis vai tentar, né, tirar esse ímpeto do Vila Nova, não deixar o Vila tão à vontade em campo, vai quebrar esse ritmo. Então o Vila tem que fazer o inverso, tem que colocar ritmo do jogo, tem que ter intensidade, tem que marcar forte, pressionar desde o início do jogo, ser mais eficiente, principalmente nas conclusões, na finalização. O ataque tem que funcionar, coisa que no Campeonato Goiano funcionou muito pouco, mas não tem nada perdido, sem dúvida nenhuma não tem nada perdido. 2-0 é difícil, a vantagem do Anápolis é uma vantagem muito expressiva, mas há a possibilidade sim de reversão, e aí aquilo que ele falou, se o Vila conseguir reverter, entra para mais um grande jogo histórico do Vila Nova aí na sua carreira. Léo Valença, faça uma projeção desse jogo, dessa decisão para o Vila Nova aqui no Serra Dourada. 3-0, Vila. 3-0, qual vai ser a tônica do jogo? O Vila pressionando o tempo todo. Se Deus quiser, eu acredito que no primeiro tempo 2-0 e vira no segundo. Concorda com o seu companheiro, Tim? O Léo tá animado, né? Ele tá dando o título ali no tempo normal. E é bom lembrar que o Léo é carioca. Nasceu no Rio de Janeiro, mora em Goiânia, veio, casou com a Goiânia, que é a minha amiga Fernanda, mora aqui e se tornou um baita de um vilanovense. O Léo, de vez em quando, a gente conversa com ele quer entrar pro conselho, quer fazer parte ali, quer brigar até uma hora concorrer para ser presidente. É maluco, no passado eu tive umas ideias meio malucas. Falava pro Tim que em 2030 eu ia ser presidente do Vila. E esse plano aí, a informação, continua esse plano? Então, o Vila melhorou bastante, né? O trabalho do Hugo, o trabalho do Vinícius, o pessoal melhorou bastante. A gente fica feliz porque há um tempo atrás o Vila estava muito desorganizado e 2030 está chegando, né? Mas do jeito que caminha o Vila aí na organização, se Deus quiser, em 2030 já está na primeira divisão, né? A gente não precisa mais se meter nisso, não. Mas com toda certeza com essa organização fica mais tranquilo trabalhar, né, Léo? Não, sem dúvida nenhuma, cara. A condição de trabalho do Vila Nova hoje é muito diferente da minha época, muito. Hoje você vai no centro de treinamento, a estrutura que o Vila fez é tirar o chapéu, cara. Pode não ser o melhor do país, mas está caminhando. É difícil, a gente sabe que despende muito dinheiro, muito trabalho, é muita dedicação que tanto diretoria, patrocinadores tem que ter para se construir um centro de treinamento, mas era inevitável que o Vila tivesse que fazer isso, entendeu? Até para contratar jogadores. Tem jogador que, dependendo do clube que é, o cara não é só o salário. As pessoas acham que é só questão de salário, não é só questão de salário, é questão de condição de trabalho, o time que está montado, a cidade para onde você vai, e o Vila está oferecendo tudo isso. E essa condição de trabalho, toda essa evolução, Tim, do Vila Nova? Ela é, sem dúvida nenhuma, gigantesca, com o comando do Hugo. Lógico que o torcedor cobra muito essa questão do título, né? E realmente o Vila bateu na trave aí várias vezes. Era para essa diretoria ter um número de conquistas muito grande, né? 3 Copa Verde, que ele era favorito, acabou perdendo, um acesso para a Série A, título do Goiano para o Grêmio Anápolis. Tem mais essa decisão aqui hoje, a gente espera que o Vila consiga reverter, porque eu vejo que essa diretoria merece também esse título, merece pular essa etapa, porque a etapa de organização, de crescimento, o Hugo conseguiu fazer. O Hugo conseguiu. A gente vê a administração no Oba hoje muito mais organizado, sem treinamento, como o Léo falou, é muito bonito, está preparado para um time de Série A, para o Vila chegar na Série A, precisa agora as conquistas. Tomara que hoje ele consiga aí essa conquista do Campeonato Goiano e decole, porque a gente imagina isso, torcendo para que o Vila decole realmente e que chegue
chegue na Série A o quanto antes. Então, beleza, tá aqui. Que entrevista maravilhosa, né, Paulo Francisco? Léo falou aqui, cravou 3-0. Se Deus quiser, Léo, você vai estar corretíssimo. 3-0 no tempo normal. Presidência, provável presidência em 2030, né? Vai tentar, né? Vai tentar. Não vou tentar, não. Se tiver do jeito que tá aí com o Hugo e a turma, eu não vou tentar nada, não. Deixa quieto. Então tá aí, Paulo Francisco, essa resenha aqui, cara, ex-jogadores, eles gostam desse papo furado, né, Paulo Francisco? Você sabe como é que é. Tim, mais algo a acrescentar? Não, só que tomara que a previsão do Léo esteja certa. E sem dúvida nenhuma, essa confiança que o Leonardo passou de vencer no tempo normal, de conseguir reverter, de ser campeão aí com um placar com 3 gols de diferença, é de muitos torcedores colorados, né? Agora depende do time em campo. Fácil não vai ser, porque do outro lado tem um adversário complicado, mas não é impossível.